dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E quero desde já agradecer aqui ao reverendo Knight, ao Lalá, pela hospedagem carinhosa que estamos recebendo desde ontem. E também ao conselho da igreja por esta oportunidade de estar com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em São Borja, mas meus pais são lá de Alto Jequitibá. Meu pai de Alto Jequitibá e minha mãe de Espera Feliz, lá na cidade do Knight. E moramos muito tempo aqui em Resende, moramos em São Paulo, Rio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E fiz engenharia, depois eu fui para o seminário. E quando eu fui para o seminário, minha mãe morando em Alto Jequitibá sempre sonhava que eu fosse lá para Alto Jequitibá. Mas eu falei assim, eu vou onde Deus mandar. Aí abriu o primeiro convite para ir para o Rio Grande do Sul. Fiquei 2 anos lá. Abriu uma oportunidade para ir para Rondônia. Não conhecia ninguém lá. Fiquei 20 anos em Rondônia, né? 6 anos em Campinas. 16 em Rondônia, 6 em Campinas. Voltei mais 4 anos para Rondônia. Depois que a minha mãe faleceu, eu tive o convite oficial para ir para Alto Jequitibá, quando eu fui para lá. O que é interessante é que Alto Jequitibá é uma cidade pequena, um trabalho de zona rural muito forte em toda a região. E eu fui criado aqui em Resende, São Paulo, Rio, né? Em cidades maiores. E quando eu fui para Rondônia, um irmão da igreja, que foi prefeito da cidade, falou assim, Deus me chamou da roça para ir pregar e testemunhar para políticos, senadores, deputados, né? Falou assim, pessoas de alta posição. Falou assim, Deus me tirou do ambiente universitário para ir para a roça pregar o evangelho, né? E a gente precisa ir aonde Deus manda, porque Deus nos abençoa. Alto Jequitibá é uma cidade, hoje tem 8.500 habitantes e tem 6 igrejas presbiterianas. Mas em 1963, a cidade tinha 2.500 habitantes. A revista Manchete fez um artigo escrito, A Cidade Sem Pecado. A cidade tem 2.500 habitantes, a igreja presbiteriana tem 1.900 membros, em 1963. Mas eu descobri que em 1952, quando era distrito de Manhumirim, a igreja tinha 2.480 membros. Tinha mais membros do que habitantes no município, devido a muitas congregações que tinha ao redor, né, de cidades vizinhas. Ali houve um seminário, e ali também foram realizadas reuniões do Supremo Concílio. Reverendo Cícero Siqueira foi presidente do Supremo Concílio. Reverendo Wilson de Souza Lopes, pastor daquela igreja, também foi presidente do Supremo Concílio. Uma cidade pequena na divisa de Minas e Espírito Santo, mas uma cidade que foi sede do Sínodo Minas e Espírito Santo, que acolheu um seminário. E às vezes eu falava para as pessoas assim, por que não foi em Belo Horizonte? Por que não foi em Vitória? E foi numa cidade que nem o asfalto não chegava lá na época, porque é onde o Espírito Santo sopra, é onde ele manda que o trabalho é realizado. Então, se ele manda a gente ir para um lugar que a gente não conhece, não sabe como vai chegar lá, Deus vai fazer a gente chegar lá. E se a gente obedecer, seremos abençoados lá, não é? E o ministério, ele é assim. Deus abre portas e nos abençoa de maneira extraordinária. E eu fiquei muito feliz, né? Porque o Knight esteve conosco lá em Alto Jequitibá e temos a oportunidade de estar aqui com os irmãos e ver como Deus tem abençoado o ministério aqui nesta cidade. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia na 2ª Epístola de Paulo, escrita para Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, para o nosso estudo da palavra do Senhor nesta manhã. 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Antes de orar, eu gostaria de falar
que quando eu estava na mocidade em Resende, eu participava dos trabalhos de federação. E com 15 anos de idade, eu fui em um congresso de mocidade, e lá naquele congresso, nós fizemos uma brincadeira lá com alguns casais, né, jovens, adolescentes, e a minha companheira chamava Silvia, né? Conheci ali naquele congresso, fazia tempo que eu não via. Quando eu fui missionário lá em Pelotas, ela estava lá em Rondônia, e Deus mandou lá para Rio Grande, a 60 quilômetros de Pelotas. E durante 2 anos nós trabalhamos juntos lá numa equipe com 6 missionários, né? Aí Deus nos uniu, né? E nos enviou para o ministério, né? Mas ela já tinha feito enfermagem, fez teologia e deixou oportunidades, né, de bons empregos para trabalhar na obra, né, no Mato Grosso e Rondônia, e Deus nos uniu, e Deus tem, pela sua bondade e misericórdia, né, tem nos abençoado nos campos de trabalho. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa nesta manhã, para estudar a tua palavra, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Senhor, fortalecendo, edificando, abençoando os nossos corações e as nossas famílias, firmando-nos nos princípios e nos valores do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a epístola de Paulo a Timóteo, ela pode ser resumida em 4 frases. Primeiro, no capítulo 1, versículo 14, Paulo fala: guarda o evangelho, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Recebemos o evangelho de Jesus. Precisamos guardar esta mensagem firme no nosso coração. Capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: sofre pelo evangelho, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nós precisamos guardar o evangelho e ter a disposição de sofrer pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos conhecido alguns irmãos que contam a igreja, às vezes passa por algumas dificuldades, por algumas lutas, às vezes algum escândalo, e os irmãos muitas vezes são provocados, são zombados, mas eles ficam firmes. E isso é uma bênção, não é? Então, sofre pelo evangelho, porque o evangelho, a igreja do Senhor, é bênção para a nossa vida espiritual. 3,14, permanece no evangelho. Paulo está dizendo para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Muitas vezes, em várias igrejas que a gente passa, a família está na igreja e, de repente, alguém da família: eu vou para outra igreja, né? E há uma ruptura na família, o marido está numa igreja, a esposa em outra, filhos em outra igreja, né? A importância de nós permanecermos unidos em família, na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A família unida é abençoada na igreja. E no capítulo 4, verso 2, Paulo fala: prega o evangelho, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso é muito importante, amados irmãos. A teologia reformada, o ensino que nós aprendemos, amados irmãos, está alicerçado na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Nós lembramos de alguns reformadores que influenciaram a vida da igreja. John Wycliffe, na Inglaterra, traduziu a Bíblia para o inglês. É chamado um pré-reformador. Professor de Oxford, doutor em filosofia, um dos grandes mestres da Universidade de Oxford, um homem de Deus. Traduziu para o inglês, foi excomungado da igreja por traduzir a palavra de Deus. Colocou-o na mão de discípulos seus que foram para o campo, para a zona rural, ensinando e pregando a palavra de Deus. E é interessante
que até mesmo a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, foi influenciada pela palavra de Deus. Reverendo Knight e eu pudemos comprar alguns livros teológicos através da fundação do reverendo John Stott, que era mantida pela rainha da Inglaterra. Reverendo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana, esteve na casa do John Stott, lá na Inglaterra, capelão da rainha. Ele falou assim para 200 pastores: todos vocês aqui são mais ricos do que o John Stott. A casa dele é mais simples do que a de vocês, mas através dele, muitos pastores do Brasil e de várias nações foram abençoados comprando livros com 60%, 70% de desconto. Então, a palavra de Deus exerce influência na nossa vida ao longo do tempo e dos séculos. Martinho Lutero fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. João Calvino fez uma grande reforma na Suíça. John Knox fez uma grande reforma na Escócia. Mas a nossa fé não se fundamenta na opinião desses homens. A nossa fé se fundamenta na palavra de Deus. O que a reforma fez foi trazer a Bíblia para o centro da igreja. Então, a igreja ensina o firme fundamento da palavra de Deus. Quem tem autoridade sobre a vida da igreja, amados irmãos, a autoridade final, não são os líderes religiosos, mas é a palavra de Deus. Nós fundamentamos todo o nosso ensino nas Escrituras sagradas. Não é a tradição que tem a palavra final. Existem boas tradições que nós cultivamos, né? No Brasil, a maioria das igrejas tem escola dominical no domingo. A maioria é 9 horas da manhã. Algumas, às vezes, é no domingo à noite, algumas no sábado, mas a grande maioria tem essa tradição. 9 horas da manhã tem a escola dominical. Uma boa tradição, ótima tradição, que podemos continuar. Mas o nosso ensino se fundamenta não na tradição, mas nas Escrituras sagradas. A igreja da Idade Média afirmou que a igreja tem autoridade sobre a Escritura, e não a Escritura tem autoridade sobre a igreja. Com base em 1 Timóteo 3,15, e abra aí a sua Bíblia, em 1 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja da Idade Média disse assim: olha, a igreja é coluna da verdade. Então ela tem autoridade sobre a verdade da palavra de Deus. Não. É a palavra de Deus que tem autoridade sobre a igreja. Quando um rei assina um decreto, ele colocava nas colunas aquele decreto. A autoridade do decreto não vem da coluna, vem do rei que assina o decreto. Mas a coluna divulga, proclama o decreto do rei. A igreja é coluna. A autoridade vem de Deus, da sua palavra. E a igreja, então, ela anuncia, ela divulga, ela prega, ela proclama a verdade de Deus, porque ela tem autoridade sobre as nossas vidas. As pessoas falavam assim: ali vai a pessoa, né, que é da Bíblia, que anda com a Bíblia, que confia na Bíblia, que vive pela palavra de Deus. E nós precisamos crer que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Ao longo da história, muitas vezes, pastores e igrejas se desviam da palavra de Deus. No século 17 e 18, o liberalismo teológico entrou na igreja. E alguns pastores deixaram de crer que a Bíblia é a palavra de Deus e ensinaram que a Bíblia é a palavra de homens. Deixaram de crer nos milagres da Bíblia. Começaram a ensinar que Adão e Eva é apenas um mito, que Jonas não foi engolido por um peixe, que os milagres não existem, que o mar não se abriu. Começaram a ensinar essas coisas, né? E algumas pessoas perguntaram para Charles Spurgeon: como é que a gente faz para defender a Bíblia quando ela é atacada?
E Charles Spurgeon falou assim: como é que você faz para defender um leão quando ele é atacado? Sabe o que você faz? Abre a jaula, porque o leão se defende sozinho. Você não precisa defender o leão. Assim, abra a Bíblia e ensine a palavra de Deus, porque ela se defende sozinha. Jesus conversou com Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei. E Jesus disse: você é o mestre, um dos maiores mestres de Israel, e não sabes essas coisas. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos nasceu de novo. E Nicodemos, quando os discípulos fugiram e se esconderam depois da morte de Jesus, com José de Arimateia, foi providenciar o sepultamento de Jesus. Jesus encontrou-se com a mulher samaritana, uma mulher imoral, e Jesus a transformou em uma evangelista, em uma pregadora do evangelho. Jesus entrou na casa de Zaqueu, publicano, e aquele homem corrupto foi transformado em um homem benevolente, generoso, na cidade de Jericó. Então, quando a palavra de Deus é aberta e a pessoa conhece a Jesus, a sua vida é transformada pelo leão de Judá, que transforma a sua vida. Abraham Kuyper foi um pastor holandês que não acreditava que Jesus ressuscitou fisicamente. Entendia que era apenas uma mensagem bonita para ser proclamada. E ele foi trabalhar, um homem que fez mestrado e doutorado, foi trabalhar numa igreja de zona rural. E lá na zona rural, quando ele começou a pregar, havia uma irmã que conhecia muito a Bíblia. E ele fazia um trabalho de visitação, aquela irmã falou assim para o pastor: olha, pastor, se o senhor não crê que Jesus ressuscitou, o senhor vai para o inferno. Saiba disso, o senhor vai perecer. E aquela mulher começou a incomodar aquele pastor. E aquele pastor passou a visitar mais vezes aquela irmã. E aquela irmã evangelizou, discipulou o pastor Abraham Kuyper. Quem foi Abraham Kuyper? Um pastor reformado, um jornalista, um professor universitário, primeiro-ministro da Holanda, que implantou a ética cristã na política na Holanda. E certa vez perguntaram para Abraham Kuyper: como que o senhor consegue conciliar ser pastor, ser primeiro-ministro, ser professor universitário e fazer tudo com tanta eficiência? Ele falou assim: tem sido uma grande dificuldade para mim. Por isso eu resolvi levantar 1 hora mais cedo e orar a Deus para pedir sabedoria para conciliar todo esse trabalho. Aquele homem foi transformado pelo poder de Deus e evangelizado por uma irmã lá na zona rural, que confrontou com seus erros doutrinários. Nós aprendemos, amados irmãos, na Reforma, 5 grandes princípios da Reforma que devem nortear a vida da igreja, chamado de solas, né? Então, que é traduzido em português por somente. Então, sola escritura, somente as escrituras. Somente a escritura é a palavra de Deus, né? Que nós temos aí os 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Igreja Católica acrescentou 7 livros ao Antigo Testamento. Mas quando nós comparamos com a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, ela tinha 24 livros que correspondem exatamente aos 39 que nós temos. Porque 1 e 2 Samuel era considerado um livro, porque 1 e 2 Reis era um livro, porque 1 e 2 Crônicas era um livro, Esdras e Neemias eram um livro, os 12 profetas menores eram considerados um livro só. Então, a mesma Bíblia dos judeus é o nosso Antigo Testamento, né? Embora houveram acréscimos e embora alguns pastores de determinadas igrejas, né, criem novas revelações, nós sabemos que somente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Somente a graça de Deus, a única causa da nossa salvação. Nós lembramos aqui de Efésios 2, 8 e 9. Podemos falar juntos? Pela graça sois salvos mediante a fé,
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Dizer que somente a graça é a causa da nossa salvação, é dizer, Deus é quem toma a iniciativa da nossa salvação. Na parábola da vinha, nós aprendemos que o dono da vinha vai às 6 horas da manhã na praça e leva trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ele vai 9 horas da manhã e leva trabalhadores. Vai meio-dia e busca outros trabalhadores. Vai 3 horas da tarde e leva outros. Vai 5 horas da tarde e leva trabalhadores para trabalhar na vinha. Quem é que tomou a iniciativa de dar salvação do desemprego para aquelas pessoas? O dono da vinha. Quem toma a iniciativa da nossa salvação? Deus é quem toma a iniciativa. Há uma coisa muito curiosa nessa parábola. No final do dia, o dono da vinha começa a pagar primeiro quem trabalhou 1 hora, depois quem trabalhou 3 horas, depois quem trabalhou 6 horas, depois quem trabalhou 9 horas, depois quem trabalhou 12 horas. E todos ganharam o mesmo salário, 1 denário. Os que começaram mais cedo ficaram irritados. 12 horas eu ganhei o mesmo salário de quem trabalhou 1 hora. A pergunta é, qual foi a vantagem de quem começou às 6 da manhã? Qual foi a desvantagem de quem começou às 5 horas da tarde, se todos ganharam o mesmo salário? Os que começaram mais cedo ficaram menos preocupados, menos estressados. Os que começaram mais cedo o trabalho, trabalharam em paz durante todo o dia. Enquanto os que foram às 5 horas da tarde estavam preocupados, como é que eu vou fazer para levar alimento para minha casa hoje? Os que começaram às 6 horas da manhã tiveram mais privilégio de conhecer a generosidade do dono da vinha, de aprender com a ética e o amor do dono da vinha. Qual é a vantagem de quem veio cedo para a igreja e de quem converteu na última hora da vida? Experimentou mais a graça e as bênçãos de Deus ao longo de toda a sua vida. Deus é quem toma a iniciativa da nossa salvação e ela é pela graça. Somente a fé, o único instrumento da nossa salvação. Romanos 1, 16 e 17 diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Como que nós vamos agir e proceder quando vierem grandes lutas, grandes provações na nossa vida? O profeta Abacuque viu a imoralidade, a corrupção do povo, a falta de compromisso com Deus, a idolatria. Ele orou, até quando, Senhor, eu vou ver nesse povo do Senhor vivendo em pecado? E Deus falou assim, olha, Abacuque, eu vou fazer uma obra tão maravilhosa que até você vai ter dificuldade de crer. Eu vou trazer os caldeus e eu vou destruir esse povo. E Abacuque entrou em choque. Senhor, mas como? Você vai trazer um povo pior do que o nosso? Para nos destruir, para nos humilhar? Como nós vamos viver? O justo viverá por sua fé. Somente através da fé nós podemos experimentar a salvação de Deus. Somente Cristo, o único mediador da nossa salvação. Né? Nós lemos lá em 1 Timóteo 2,5, né? Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Na igreja de Alto Equitibá, na torre, está escrito, quem salva é só Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Somente a Deus a glória, o quinto sola, né? O quinto ponto básico da reforma. Toda a glória seja dada
ao nosso Deus. Isaías, capítulo 43, 7, apresenta o propósito da existência da nossa vida. Isaías diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Há um grande privilégio, amados irmãos, que Isaías fala aqui: a todos os que são chamados pelo meu nome. A importância de nós vivermos para a glória de Deus é que nós carregamos o nome do Senhor. Nós somos chamados para ser o povo de Deus. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Somos filhos de Deus. Então nós temos que santificar o seu nome na nossa vida. E essa foi a primeira petição da oração de Jesus: santificado seja o teu nome. Isso significa que a minha vida seja mais santa, para que o nome do Senhor seja honrado e santificado através da minha vida, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Em 1618 e 1619, houve uma reunião na Holanda chamada Sínodo de Dort, que estabeleceu 5 pontos do calvinismo, 5 pontos centrais da doutrina da nossa igreja. O primeiro deles é a depravação total. Nós conhecemos Romanos 3, 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado afetou toda a humanidade e afetou a totalidade do ser humano. Por causa do pecado, mente, coração, sentimentos, desejos, atitudes e até mesmo atos de bondade são manchados pelo pecado. Até que o que nós fazemos de bom muitas vezes é manchado pela vaidade, pela vanglória. Então, o pecado afetou toda a humanidade. O segundo ponto do calvinismo fala da eleição incondicional, que é Deus é quem nos escolhe, e não nós que escolhemos servir a Deus. Um rapaz de uma outra igreja evangélica começou a namorar uma moça da nossa igreja. Estava assistindo os estudos de quarta-feira, frequentando os cultos de domingo. Eu falei assim: por que você não passa para a nossa igreja? Ele falou: pastor, eu tenho dificuldade com algumas doutrinas da igreja presbiteriana. Eu falei: quais delas? Por exemplo, a doutrina da predestinação. Ele falou assim: eu não consigo aceitar essa doutrina. Eu falei assim: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele falou: sim, creio. Você crê que tudo que Jesus disse é verdade? Ele falou: sim, creio. Quem é que escolhe? É Jesus que escolhe você ou você que escolhe seguir a Jesus? Ele falou assim: eu que escolho. Vamos ver o que Jesus disse? Lá em João 15, 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quem é que escolhe? É mesmo, pastor, é Jesus quem escolhe, né? Então é Ele que nos escolhe. E por que Ele nos escolhe? Graças a Deus. Porque é Ele que nos escolhe. Porque quem está no pecado não tem capacidade de escolher a Deus. Tem que ser arrancado das trevas. Tem que ser arrancado do poder de Satanás para aprender a viver debaixo do poder de Deus. E aí nós aprendemos uma outra verdade, que a salvação é para um grupo limitado, chama expiação limitada, para aqueles a quem Deus escolheu. Jesus disse assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus, na oração sacerdotal, disse: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Essa doutrina também causa dificuldade em muitas pessoas. Uma irmã estava lendo a Bíblia e leu lá em Malaquias que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E essa irmã procurou o pastor Charles Spurgeon. Ele falou assim: pastor, eu tenho dificuldade com esse texto. Aí ele falou assim: mas com qual parte desse texto? Ele falou assim: onde fala que Deus odeia
a Esaú. Ele falou assim, eu também tenho dificuldade com esse texto. Mas eu tenho com a outra parte desse texto. Que Deus fala que ama Jacó. Como é que um Deus perfeito pode amar um sujeito imperfeito como Jacó? Como é que um Deus puro pode amar uma pessoa tão impura como Jacó? Como é que um Deus santo pode amar um pecador como Jacó? E aí eu tenho que me colocar no lugar de Jacó. Como é que um Deus perfeito, puro e santo pode me amar? Então, eu não tenho que ficar horrorizado dele odiar alguns que merecem ser odiados. Mas eu tenho que ficar maravilhado e encantado de um Deus tão santo me escolher, me amar, considerar a minha vida preciosa e me atrair ao amor dele. E isso me constrange a desejar compartilhar o Evangelho para outros a quem Deus também escolheu. Isso nos lembra um outro ponto do calvinismo que chama graça irresistível. Quando uma pessoa é atraída ao Evangelho, ela não pode resistir. Saulo era um perseguidor do Evangelho. Ele estava indo para Damasco com cartas para matar, perseguir e destruir cristãos. No meio do caminho ele teve uma visão. E ele disse, Saulo, Saulo. E Saulo perguntou, quem és tu? Ele falou assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Saulo teve aquela visão, nunca mais foi o mesmo homem. Ele foi atraído de uma maneira tão irresistível, que Deus o chamou, e depois Deus fala com Ananias, Ananias, vai lá na rua direita, e você vai lá naquela casa, e você entra e batiza Saulo. E Ananias falou, senhor, o senhor está doido. Eu não vou lá não, aquele homem é um matador de cristãos, de seguidores do caminho. E Deus fala assim, você vai, porque eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E de perseguidor, ele passou a ser um perseguido, um sofredor, por causa do Evangelho. Quando Deus nos chama, amados irmãos, Ele põe um fogo no nosso coração. Que nós somos atraídos à salvação em Cristo. Isso vale também para o ministério, quando Ele chama alguns pastores, né? Alguns evangelistas, alguns pregadores, e manda ir para determinados lugares difíceis, né? E distantes, né? Vai, porque tem um fogo no coração para falar, para anunciar, para dizer que Jesus Cristo é Senhor. E o quinto ponto do calvinismo que eu quero destacar, irmãos, é a perseverança dos santos. João 10, 27 a 29. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha o que Jesus disse. Eu dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Às vezes algumas pessoas falam assim, o fulano pecou hoje, ele perdeu a salvação. Ele pediu perdão e agora está salvo de novo. Aí ele pecou outro dia, né? Perdeu a salvação. Aí ele foi lá, pediu perdão, está salvo de novo. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas ninguém arrebatará da minha mão. Existem 3 fontes da tentação. O mundo, a carne e o diabo. Né? Quais são as forças que poderiam tentar afastar uma pessoa dos braços de Jesus? Não pode tirar, né? Mas quais poderiam talvez tentar? Vamos pensar. O mundo, a Bíblia fala, o mundo está contra o Pai. Mas em 1 João 4 diz assim, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então o mundo não pode tirar uma ovelha das mãos do Pai, das mãos de Jesus. Satanás. Satanás está contra o Filho. Faz oposição ao diabo. Mas a palavra de Deus fala que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. 1 João 3,8 diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E Jesus triunfou na cruz sobre Satanás e sobre as hostes
do mal. Então, Satanás também não pode tirar uma ovelha das mãos de Jesus. A carne milita contra o espírito. Mas Gálatas 5,16 diz: andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nenhuma força deste mundo pode arrancar uma ovelha dos braços do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, aquele que nasceu de novo, tem a vida eterna. Não uma salvação temporária, mas uma salvação que é para sempre, que é por toda a eternidade. Nós queremos destacar, amados irmãos, duas distinções importantes entre a igreja reformada e a igreja católica. Quando alguém pergunta qual a diferença entre a igreja evangélica reformada e a igreja católica, nós podemos sintetizar em duas, né? Primeiro é a suficiência das Escrituras. Segundo é a suficiência de Cristo. Isso vale também para outras igrejas, né, neopentecostais que têm novas revelações, né? Qual a diferença? Para nós, somente a Escritura é a palavra de Deus. Nada de tradições, nada de novas revelações. As Escrituras são plenamente suficientes. As Escrituras não têm tudo, mas ela tem o necessário para a nossa vida espiritual, de uma maneira completa. O ensino das Escrituras pode ser sintetizado em 5 palavras: criação, Israel, Cristo, igreja e consumação. Queremos conhecer qual é a origem e o propósito da vida humana? Nós aprendemos lá em Gênesis, né? Nos primeiros 11 capítulos, lá está a origem do universo, a origem do ser humano, a origem do pecado, a origem das nações. E a confusão de línguas nas nações que estão presentes aí no mundo. A história do povo de Israel, Gênesis 12 até Malaquias. História e profecias a respeito do povo de Israel e a respeito do Messias. A vida e a obra de Cristo. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. História e doutrina da igreja. Atos dos Apóstolos, a história. Epístola de Paulo, epístolas gerais. Nós temos as doutrinas da igreja. Consumação. Final de todas as coisas. Livro de Apocalipse. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida espiritual está de maneira plena e completa na palavra de Deus. Não precisamos de novas revelações, né? E a palavra de Deus, ela é completa e a palavra de Deus é perfeita. Nós lemos várias profecias no Antigo Testamento que se cumpriram na história do povo de Israel e que se cumpriram plenamente na pessoa de Cristo. Por isso as profecias da segunda vinda nós podemos crer, porque sabemos que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, né? E a suficiência de Cristo. Só Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Só Jesus Cristo reina e é soberano sobre as nações. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu. Jesus foi assentado à direita do Pai Celestial, de onde Ele intercede por nós junto ao Pai, de onde Ele exerce o seu reinado soberano sobre todas as nações. Nabucodonosor teve um sonho sobre a soberania de Cristo. Ele sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peito de prata, membros de bronze, e tinha os pés de ferro misturado com barro, e uma pedra sem origem. E uma pedra que vem e esmiuça aquela estátua. E aquela visão que Nabucodonosor tem fala do reino de ouro da Babilônia, do reino de prata da Pérsia,
do reino de bronze da Grécia, do reino de ferro misturado com barro do Império Romano. Grandes impérios, impérios poderosíssimos. O povo de Israel, como nação, nunca pôde se comparar à grandeza, o luxo e o poder de todos esses impérios. Mas uma pedra lavrada esmiuçou esses impérios. E essa pedra é Jesus, o Rei dos Reis. Aquele que a palavra de Deus diz, em Provérbios 21, que tem o coração no Rei, nas suas mãos, e inclina segundo o seu querer. Então ele reina. E a palavra de Deus diz que o Pai coloca tudo debaixo do estrado dos pés do Senhor Jesus Cristo. E que Ele é o cabeça da igreja. E que Ele concede essa autoridade e poder sobre a igreja, amados irmãos. Mas às vezes nós confundimos, né? Achamos que é um poder temporal. Os discípulos de Jesus tinham essa expectativa. Ele vem, Ele vai ser o rei, nós vamos ser os ministros dele. Nós somos ministros dele, irmãos. Mas quando lá no nosso trabalho, quando lá na escola, quando lá no nosso relacionamento com os vizinhos, nós falamos do Evangelho. O reino de Deus vem no coração das pessoas e é transformado pela graça e pelo poder de Deus. O irmão da igreja foi eleito prefeito lá em Rolim de Moura. E começou todas as segundas-feiras um culto lá na prefeitura. E toda segunda-feira, das 7h30 às 8h, tem um culto. Vários pastores revezam ali, pregando a palavra de Deus. O pastor da Igreja Batista, que era funcionário, fazia escala de pastores que iam lá dirigir o culto. E um dia eu fui pregar lá e o pastor falou assim, está vendo aquele rapaz que vai ali na Caixa Econômica e traz as cadeiras para as pessoas sentarem? Converteu aquele, é o diácono da nossa igreja aqui da prefeitura. Está vendo aquela moça que escolhe os versículos, digita e distribui aqui durante o culto? Ela está na igreja wesleyana, ela converteu aqui. Está vendo aquela que dirige o louvor? Ela também é do grupo de louvor de uma igreja evangélica. Converteu aqui. Então, ali na prefeitura, Jesus estava reinando nos corações das pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a gente ia pregar lá diante de algumas autoridades, né? E fica esperando que o governador, que um senador, que um político se converta, mas às vezes é a cozinheira, o faxineiro está ouvindo que se converte. Então a gente não sabe como é que é a obra do Espírito Santo, mas Deus faz a sua obra e transforma vidas que ouvem e creem no Evangelho da graça de Deus, amados irmãos. Só Jesus é Salvador. Só Ele transforma vidas que deixam o pecado para voltar-se para Ele. Como Jesus via as Escrituras? Jesus via, amados irmãos, lembrando aqui que quando nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Cremos que a Escritura do Antigo Testamento e do Novo Testamento são inspiradas por Deus. Mas quando Paulo escreveu, a Escritura que a igreja, os judeus usavam, ia de Gênesis até Malaquias, porque o Novo Testamento estava em processo de formação. Quando Jesus disse para os fariseus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras que os judeus liam eram o Antigo Testamento, né? Como Jesus via, então, as Escrituras do Antigo Testamento? Jesus via o Antigo Testamento como um registro fiel dos fatos históricos. Jesus se referiu a Abel, Noé, Abraão, a instituição da circuncisão, como fatos históricos. Jesus usou histórias que muitos críticos consideram inaceitáveis como base de seu ensino. Ele se referiu ao dilúvio de Noé, a Sodoma e Gomorra, a história de Jonas, como fatos históricos. Jesus usou o Antigo Testamento como um tribunal de apelação
em controvérsias com os escribas e fariseus. Então, quando eles iam questionar Jesus, ele dizia assim: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E citava as Escrituras para defender o seu ensino. Jesus usou as Escrituras para refutar Satanás. E até Satanás se referiu às Escrituras como um registro que tem autoridade, quando ele citou as Escrituras para o Senhor Jesus Cristo. Para concluir, amados irmãos, nós vamos ver uma aplicação prática do nosso texto. 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Primeiramente, a Escritura é dada por inspiração de Deus. Nós chamamos a Escritura de um livro divino humano. Para alguns é só palavra de homens, mas para nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens que foram inspirados, que receberam inspiração de Deus. Moisés escreveu sobre o seu próprio pecado. Jonas escreveu sobre o seu próprio pecado. Pedro escreveu sobre o seu próprio pecado. Quem num livro de biografia vai colocar aquelas partes feias e podres da sua vida na sua biografia? Somente alguém que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus pode fazer isto. Então a Bíblia não é palavra de homens, porque a Bíblia diz: assim diz o Senhor. E ninguém pode falar, né, aquilo que Deus falou em seu próprio nome. Então ele fala: assim diz o Senhor, não eu. Veio a mim a palavra do Senhor. Então a Bíblia é Deus falando através de homens que Ele escolheu. A Bíblia tem utilidade para nos ensinar. E qual o ensino fundamental da palavra de Deus? Eu descobri que uma pessoa descobriu petróleo lendo a Bíblia. Porque leu lá que Moisés foi colocado num cesto de betume e junco. Falou: opa, lá tem petróleo. E a empresa foi lá, fez prospecção e achou petróleo. Né? Então tem muitas aplicações da Bíblia. Mas o que a Bíblia quer ensinar é a salvação. Versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Este é o grande ensino da palavra de Deus. Às vezes conversamos com pessoas que não creem na palavra de Deus, né, que falam que a Bíblia tem erros, e nós precisamos fazer um desafio. Você já leu a Bíblia toda? Faça um desafio. Leia a Bíblia toda, porque você não pode pegar um livro e pegar um texto isolado e criticar o livro todo a partir daquele texto isolado. Você que é inteligente, lê o livro inteiro e você faz uma análise e faz a crítica. Então leia a Bíblia toda. Aí você está abrindo a jaula para o leão sair e fazer uma transformação. Werner Keller, um alemão, ele falou: eu vou ler a Bíblia para provar que ela está errada. Ele escreveu um livro. E a Bíblia tinha razão. E foi transformado pelo Espírito Santo quando ele leu a palavra de Deus. A Escritura é útil para a repreensão. Quem gosta de levar uma repreensão? De receber uma censura? Quem gosta de chamar a atenção de um empregado, de um funcionário, de um filho por causa de alguma coisa errada? Nós não gostamos nem de repreender, nem de ser repreendidos. Mas a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela nos repreende, porque ela nos confronta com o nosso pecado para produzir arrependimento. Esse é o interesse da palavra de Deus e essa foi a mensagem de Jesus. Arrependei-vos e crede. Do Antigo ao Novo Testamento. Vários profetas foram aos reis, falando: está errado, conserta a sua vida. Volta para Deus para você ser abençoado. A Bíblia é útil para a correção. Correção é positivo, é ensinar o certo. Não basta dizer que está errado. Você fala assim: isso está errado, mas como é que faz o certo? Então a Bíblia nos repreende, nos confronta com o nosso pecado para o arrependimento, mas nos chama a andar em santidade. Como que a gente anda em santidade em um mundo mau, em um mundo cheio de pecado?
através da fé. Eu vou ser honesto, eu vou agir com integridade, eu vou falar a verdade, confiando em Cristo Jesus, confiando nele, porque Ele quer que eu tenha uma vida íntegra. A palavra de Deus, amados irmãos, nos ajuda a corrigir, a santificar a nossa vida. E diz lá, útil para a educação na justiça. A palavra de Deus imprime um coração íntegro, reto, justo na nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Davi, sabemos os erros dele, mas um homem de um coração reto, um homem de um coração justo, um homem de um coração íntegro. Davi foi para uma batalha, tinha 600 soldados, tinha 200 que estavam exaustos de cansado. Ele falou assim, vocês fiquem descansando aí e nós vamos para a batalha 400 homens. E chegaram lá, venceram o inimigo e havia um grande disposto de guerra. E um dos soldados, Davi, falou assim, olha, é só para nós, né? Aqueles outros que ficaram lá descansando não tem direito, não. Davi falou assim, os homens da intendência, os que ficaram guardando a nossa carga também têm direito. Justiça do trabalho, amados irmãos, no coração de um homem de Deus, que teve a impressão da justiça por Deus no seu coração, que é feita através da palavra de Deus em nosso coração. A Escritura é útil para nos ensinar salvação, para nos repreender confrontando com o pecado, para nos corrigir ensinando a andar em santidade através da fé, para imprimir a justiça de Deus, o caráter de Deus em nosso coração. Com qual propósito? 2 Timóteo 3,17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O propósito da palavra de Deus, amados irmãos, é imprimir em nós um caráter que expresse a santidade de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos e procuramos obedecer a palavra de Deus, o mundo olha para nós, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, ali está alguém que anda na presença de Deus. A sua vida mostra o caráter de Deus. Não precisa escrever cristão na testa. As pessoas, pela nossa conduta, pela nossa atitude, sabem que somos pessoas diferentes deste mundo. A palavra de Deus nos faz desenvolver habilidades, né? Seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela aperfeiçoa os nossos dons e talentos, para que a glória de Deus possa transparecer através da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Sejamos uma igreja reformada, sempre reformando. Amém.